sou a Gabi Zaniolo, sócia da Agile People Solutions, uma consultoria especializada em recrutamento, seleção e desenvolvimento de profissionais para as empresas que nós atendemos no Brasil inteiro. E essa é a Agile Talks, a nossa plataforma de conteúdo e inspiração que a gente cria com base nas histórias, nas experiências e na vida das pessoas interessantes que eu tenho o privilégio de entrevistar aqui. E o meu convidado de hoje é um empreendedor em série, é também um investidor de negócios de impacto social, é mentor, speaker e especialista em inteligência artificial para o impacto social. A carreira dele é ampla, é diversa e foi formada por papéis estratégicos em várias empresas nacionais e multinacionais, como Fox Filmes, Editora Abril, UOL, Nestlé, Johnson & Johnson e BR Malls. Quando ainda se falava pouco a respeito de capitalismo consciente, ele já era investidor de negócios de impacto social. Uma pessoa questionadora, sem dúvida uma das mais criativas que eu conheço. Ele é desafiante do status quo e do modo de vida no piloto automático. Rogério Oliveira foi também precursor no Brasil do tema felicidade no trabalho. Quando esse assunto ainda era um tabu, ele já realizava vários projetos em grandes empresas e se tornou um speaker disputado sobre o tema. Essa é apenas uma parte da história que ele vai contar agora, começando por aquilo que ele acredita ser o pilar fundamental para a cultura das empresas e para a gestão de pessoas. Aproveitem a nossa conversa, tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer o Rogério Oliveira. Você falou sobre autonomia radical e sobre não ser para todo mundo. Explica um pouco mais isso. Gabi, a gente, provavelmente você também sabe disso, sentiu isso, né? Mas a gente acho que é treinado na vida, né? E não só no trabalho, assim, mas a gente é muito treinado desde sempre a ser direcionado, né? Pelos outros, assim, seja na nossa família, pelos nossos pais, depois nas escolas onde a gente estuda, pelos nossos professores, tem lá o professor que sabe tudo na frente da sala de aula e nós aqui que não sabemos nada sentado nas carteiras, vendo ali, então, o sábio dizer tudo para a gente. Então, a gente é muito habituado sempre a isso e no trabalho depois, nas corporações, não é muito diferente, né? A gente é ali direcionado, essa cultura que existe dentro da organização, muitas vezes ela vai te moldando a ser de uma determinada maneira, a agir de um certo jeito, a se vestir de uma determinada maneira, e a hora que você implementa um modelo aí de uma autonomia mais radical, que é realmente deixar o colaborador ser completamente dono ali do que ele tem que fazer, do como ele vai fazer, da onde ele quer fazer, que dia ele quer fazer, que horas ele quer fazer. Isso é muito novo, né, para a pessoa. É muito natural porque nós, como seres humanos, a gente tem essa capacidade, mas a gente passou anos sendo treinado a outra coisa. Então, a hora que vem esse modo excessivamente autônomo, ele dá um bug mesmo, né, no nosso cérebro, assim. Então, leva um tempo para você se desprogramar do que você recebeu dessa carga cultural e começar a ter contato com com quem é você de verdade e começar a entender como é que você opera, né, no mundo profissional, como é que você vai realizar aquela tarefa, aquele trabalho. Então, isso leva um tempo e não é para todo mundo. Tem gente que prefere voltar para um modelo onde ela é mais direcionada, ela não se adapta, né, a esse modelo muito autônomo. Porque a autonomia, ela pressupõe uma entrega, né? Você tem autonomia para o como, porém o que precisa existir, né? E acho que até antes disso, para a pessoa conseguir, né, exercer a autonomia dela, exige um se conhecer, né, Gabi? Você não, autonomia significa, né, autonomia é a palavra que a gente encontrou no mundo profissional, assim, uma palavra mais formal, mas trazendo para um lugar mais do dia a dia nosso, basicamente é você saber quem é você, assim, né, você ser você, né? Isso é autonomia, você ser você. Só que para você ser você, tem um grande desafio de saber quem é você. Como é que eu vou ser alguma coisa se eu não sei quem eu sou, como eu ajo, como eu opero, né?
em coisas banais, né, Gabi? Assim, eu quando saí do mundo corporativo, eu pedi demissão, trabalhava na BR Malls, morava no Rio de Janeiro e tinha aquela coisa de que horas eu acordo, assim, sabe? Qual é o meu horário, né? Em plena segunda-feira, assim, que horas eu acordo? Aí eu levanto, eu faço a barba ou não faço a barba? Que roupa eu ponho? Eu posso continuar com a roupa que eu estava dormindo? Eu tenho, né? Então, é uma desconstrução, assim, completa. E isso, óbvio, para quem virou empreendedor. Mas mesmo se você continua colaborador de uma empresa e você passa a atuar nesse modelo com muita autonomia, é parecido, né? Você passa por esse modelo de que ninguém está te falando o que fazer, como fazer, e então você precisa descobrir o seu jeito, né, de trabalhar. O E aí é caminho. difícil. Exato. É. Acho que autoconhecimento é uma das tarefas ou um dos objetivos mais difíceis, porque leva uma vida, né. A gente vai morrer sem ter conseguido saber sobre tudo que somos. E ao mesmo Total. tempo é a base de tudo. Total. Eu acho que, na verdade, a vida é isso, né? Eu hoje, pelo menos eu, tento entender a vida como esta jornada, né? De ir se conhecendo, ir se melhorando e óbvio, ela só acaba quando acaba a vida, porque se a vida é isso, não tem um ponto final antes da vida ter acabado, né? Mas acho que isso exige, né? Cara, exige uma disciplina, assim, exige uma concentração, né? Um não distrair-se, né? No fim, cara, a vida nos traz muitas pressões e distrações, né? Isso vai nos tirando, assim, vai fazendo a gente se desviar e esquecer, né, do que são essas coisas mais essenciais que basicamente estão ligadas, assim, né, com você se conhecer, evoluir e, então não é um processo simples, né, cara? É sempre muito fácil aqui, né? Às vezes a gente faz essas conversas e tal, entrevistas, podcasts, é sempre muito fácil falar tudo isso. E eu sempre gosto de falar que, pô, eu tô longe, né, de seguir isso plenamente, de ser perfeito dentro disso. Eu só tenho clareza de qual a direção, assim, mas me distraio muitas vezes ainda, né? Mas é isso. O caminho que eu persigo é esse. Já tem umas perguntas programadas aqui a respeito disso, que logo, logo a Boa. gente resgata isso. Como você seleciona as pessoas que trabalham nas suas empresas? Como eu seleciono, Gabi? Eu olho, né, alguns critérios, assim, né? Bom, basicamente eu, primeiro, né, óbvio, aciono minhas redes, contatos, pessoas, tento tornar sempre o mais público possível também, né, para a gente furar as nossas bolhas aqui. E, obviamente, depois passo ali, óbvio, né, tem os critérios técnicos ali do que eventualmente aquela função exige, mas eu olho muito para essa questão da autonomia, né, para entender o quanto que a pessoa funciona bem sozinha. E funcionar bem sozinha não significa que ela não funcione bem em grupo, mas eu busco pessoas que não dependem do grupo para funcionar. Ou seja, que se ela, né, quiser conseguir tocar as tarefas dela, o projeto dela, no ritmo dela, com autonomia, eu busco, né, tento buscar sempre pessoas desse jeito, tá? Acho que a gente, até fazendo um parênteses aqui, acho que a gente viveu aí durante um tempo recente uma certa ditadura aí do trabalho colaborativo, e de fazer tudo sempre junto o tempo todo, que às vezes mistura com lugar de consenso, e que eu acho bem perigoso, assim, esse lugar que vai matando a autonomia, na verdade, vai matando a individualidade, né? Então, eu acho que, por exemplo, para coisas simples, assim, eu acho que tem gente que é super criativa, mas não funciona bem num brainstorming coletivo. Essa pessoa funciona melhor e pode ter ideias geniais sozinha, né? Depois ela pode trazer para o grupo melhorar, mas, enfim, então acho que tem esse lado aí que eu busco muito, tá? Gente que funciona muito bem sozinha, que também funciona em grupo, mas não depende do grupo para funcionar. E aí, Gabi, poxa, alguém que eu perceba que ficou apaixonada ali, né, pela posição ou pelo propósito da organização, porque para mim esse é um ingrediente
que vai fazer a pessoa funcionar dentro da organização. Porque ela pode não saber tudo, ela, né, pode errar, obviamente, mas se ela tiver essa energia, essa vontade, né, de realização, essa conexão com o propósito dela, com o propósito da organização, ela vai errar, mas ela vai buscar, vai acertar e ela vai ter essa autonomia, ela vai estar feliz com essa autonomia, ela vai querer ser dona do que ela faz certo e do que ela faz errado, né? Então, diria que essas duas coisas aí, Gabi, dando uma resposta um pouco longa. Ótimo. E com relação ao que você já viveu em empresas onde você não era empreendedor, quais práticas, quais programas, projetos você lembra como algo que funcionou em termos de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, em termos de fazer um time performar bem e ser feliz, ter objetivos pessoais e profissionais alinhados, vamos dizer assim. Você lembra de alguma coisa? Eu lembro de algumas coisas, assim, Gabi. Primeiro, é engraçado, assim, te falar que talvez o lugar em que eu mais foi estimulante para mim, talvez fosse o lugar que menos programas formais existissem de desenvolvimento. É curioso isso, né? Mas talvez tenha sido numa fase, num período que eu trabalhei dentro do UOL. Curiosamente, foi talvez num período aí da minha vida em que menos processos formais de desenvolvimento existiam, assim. Era um lugar com muita autonomia, muito empreendedor, uma fase muito empreendedora, e isso por si só bastava, assim, sabe, para as pessoas, assim, era muito estimulante estar nesse ambiente livre, autônomo, muito empreendedor, muito inovador, né? Isso foi muito bacana. Outras experiências na Johnson Johnson foi um lugar que, poxa, eu trabalhei com a Alessandra Morrison, que é para mim, uma das profissionais aí, né, da área de gestão de pessoas mais incrível, assim, com quem eu trabalhei. Ela, pô, tinha ali programas implementados na Johnson incríveis ali, acho que principalmente um processo de reflexão mesmo individual, né, quase terapêutico, de você desenvolver ali o seu contrato de desenvolvimento individual, né, que hoje em dia acho que já é super falado, antigamente era algo novo, mas você parar para pensar sobre você mesmo, né, fazer um contrato no fim com você mesmo, assim, refletir sobre isso era um processo que eu achei bastante rico, assim, para as pessoas todas, né, com quem viviam isso ali na época. E na BR Malls, eu, né, porque todos os lugares que eu trabalhei, posso fazer várias críticas e tenho vários elogios. Eu acho que na BR Malls, um dos pontos fortes e que eu aprendi muito tem a ver com um lugar que controla muito as metas, controla muito bem as metas, né? Eu acho que havia um certo desperdício na BR Malls, porque para mim o controlar muito bem o resultado é a chave. Porque se você controla muito bem isso e tem as pessoas motivadas, você não precisa controlar o resto. Você não precisa, né? Aí, cara, deixa a pessoa solta, fazer do jeito dela, a hora que ela quer, ela, cara, vai entregar ali porque ela está estimulada. Mas eu acho que a BR Malls foi o lugar que eu trabalhei que melhor tinha esse foco em controlar bem as metas, né? E isso para mim é fundamental para você depois ter uma cultura de autonomia. Do período que eu vivi lá, acho que se pecava um pouco em não se aproveitar isso e talvez entregar ainda mais autonomia do que era possível, né? Mas é isso, um pouquinho de cada lugar aí. Sempre digo aí que o lugar perfeito é a mistura, um pouco de Sim, cada lugar aí talvez, né? sim. Vamos aterrissar agora na tua carreira empreendedora. Uma das formas ou algumas características que eu escrevi aqui que, na minha visão, são características muito fortes em você, e aí minha visão que acompanho o que você divulga, acompanha seus conteúdos, e tive a sorte de fazer parte de times que reportavam para você na Verimosa, então a gente se conheceu lá e teve um contato.
E aí eu entendo que tudo que você realiza está ancorado numa personalidade de uma pessoa muito questionadora, de uma pessoa muito criativa e de uma pessoa que está o tempo todo se desafiando e desafiando o status quo e desafiando um comportamento inconsciente, né? Desafiando o repetir as coisas só porque sempre foi assim. Então eu entendo que a tua personalidade, que obviamente vai sendo forjada ao longo da vida e tudo mais, mas acho que são algumas características pessoais tuas que certamente já existiam aí dentro muito antes de você pensar em trabalhar, né? Você criança lá com certeza já colocava essas características no seu modo de viver e tudo mais. Então, eu tenho certeza que tudo que você viveu e essas características te levaram a entrar no mundo empreendedor, no mundo do empreendedorismo, pela porta que você escolheu, né? Que é o empreendedorismo. Não sei se o empreendedorismo social veio antes ou o de impacto social veio antes, mas de certa forma todas as tuas empresas exercem um impacto social positivo. Então, antes da gente falar das tuas empresas, sejam as que você criou e hoje não atua mais, ou as que você criou, continua atuando, ou as futuras, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, do Rogério, antes de ser um profissional, antes de ser uma pessoa que trabalha e tal, o que você considera que são motores da tua vida? Pô, Gabi, não, sua pergunta é super legal, assim, porque para te falar a verdade, você quase fez um resumo aí da minha terapia, que eu levei algum tempo para entender e racionalizar, assim, porque, cara, para ser bem honesto, eu nunca fiquei tentando ganhar consciência muito sobre o como eu criava, como eu empreendia e, né, enfim, para mim sempre foram coisas muito fluídas, né? Acho que com certeza tem um momento da minha vida que eu decidi, quando eu pedi demissão e saí da BR Malls, né, para então começar a empreender. Eu não tinha pedido demissão só da BR Malls, assim, senão eu nem teria saído, mas eu, naquele momento, acho que fiz um corte, assim, na minha vida. Eu tinha entendido que eu não conseguia mais me motivar com coisas que eu não sentisse com um valor mais claro para o mundo, assim, para as pessoas, para o mundo, né? Eu entendi que a minha energia já não funcionava ali num lugar ali que não me trazia essa percepção, tá, de estar gerando valor real, substancial para o mundo, para as pessoas e para o planeta, né? Então, mas aí a partir disso foi tudo muito fluido, assim, não foi muito racional, tá, Gabi? Você falou aí, né, de que as coisas que eu fiz possam criativas e que de alguma forma elas, não lembro a expressão que você usou, né, mas de certa forma elas contrapõem, né, um pouco de um senso comum, assim, e de que eu tenho essa personalidade. Eu, para falar a verdade, nunca tinha me dado muito conta disso, assim, e mais recentemente, assim, que eu até tenho percebido isso mesmo, assim, que acho que na minha vida eu tenho vivido num contrafluxo, assim, né? Num grande contrafluxo e percebido quão rico é esse contrafluxo, na verdade, e o quão óbvio é que se você está no contrafluxo, ele tende a ser muito bom, assim, né? Se a gente olhar de uma forma muito óbvia primeiro, assim, né? O contrafluxo, sei lá, no trânsito, pô, significa que você vai pegar menos trânsito. O contrafluxo de, sei lá, do tempo, né? Você viver fora dos horários de pico, fora dos horários de férias ou dos períodos que as pessoas tiram férias, é mais barato você viajar quando as pessoas não estão viajando. Falando de coisas mais bobas do nosso dia a dia, mas eu fui entendendo que esse componente de contrafluxo ele está em outras coisas mesmo, assim, né? Ele está nessa forma talvez de não levar as coisas muito no automático, ou como certa, ou como me falaram, e de realmente estar avaliando isso com alguma profundidade maior, e aí a hora que você aprofunda um pouco, você fala, mas peraí, não, né? Não, não é que eu tenho a resposta, mas a resposta que me deram
ela não é suficiente, assim. Então, acho que isso me leva a pensar e ter vontade, assim, de contrapor e de, eventualmente, empreender coisas diferentes e de formas diferentes, assim, também, tá? E aí posso te dar 1 milhão de exemplos, assim, eu tenho até pensado se eu transformo isso num curso ou não, esse curso do contrafluxo, né? Coisas, Eu ouvi você falar sobre isso em um podcast e o meu voto é sim, por favor. é verdade, né? Eu falei disso, acho que no último papo que eu, com o pessoal de onde eu moro aqui, que eles têm um podcast super bacana. E sim, eu acho que assim, essa coisa do contrafluxo, por exemplo, no empreender, né? Esses dias eu estava dando um treinamento para uma equipe do Sesc lá no Mato Grosso. A gente estava falando muito de empreendedorismo e como foi criando-se essa cultura do empreendedorismo de que, né, você tem que manter as coisas em segredo, etc. E não pode contar para ninguém por conta da concorrência, etc. E, cara, como eu acho isso hoje uma tremenda bobagem, assim, eu acho exatamente ao contrário, né? Hoje eu acredito muito no... Você precisa, logo do início, assim, contar para o maior número de pessoas possível, porque isso, na verdade, vai te trazer muito mais rápido ajudas, conexões, pessoas que estão interessadas naquilo, querendo investir, empreender coisas semelhantes, enfim. Então, é óbvio que existe concorrência no mercado tradicional e tal, mas acho que tem um poder tão maior, o benefício é tão maior de você ir lá e contar rápido e falar para mais gente do que eu ficar tentando preservar aquela brilhante ideia que daqui a pouco você não contou para ninguém, não teve ajuda de ninguém, essa brilhante ideia ficou só com você e morreu, né? Então, enfim, um exemplo Não adianta nada. bobo, assim, acho que tem muitas coisas assim poderia ser aprofundadas, né? Eu acho que essa coisa também de escolha também, onde viver, tá, Gabi? Acho que hoje é uma, né? Se fala muito disso, é, e acho que Peraí, que a gente já chega lá. pode chegar nisso, tá Peraí. bom. Depois a gente Deixa eu fala. te pedir para contar. Não, guarda aí que mas tá tudo Tá programado bom. aqui. Pode ficar tranquilo que eu vou perguntar sobre tudo isso. Espero que dê tempo de fazer todas as perguntas. Vamos lá. Conta um pouco sobre, você antes de sair do mundo corporativo tradicional, você já era investidor de negócios de impacto social, certo? E aí Certo. você, enfim, já vivia nesse meio, já circulava por essa onda de contrafluxo. E aí, conta um pouco da história do Yunus, quem ele é, como vocês se Claro, conheceram e como que você fundou a claro. Yunus Negócios Sociais no Brasil. Na verdade, Gabi, assim, né, nem tinha muito esse nome, mas eu, ainda trabalhando no mercado corporativo, comecei a apoiar de alguma forma ali alguns empreendedores que tinham algumas soluções para resolver alguns problemas, né, sociais, ambientais. Isso ainda lá no Rio de Janeiro. Quando eu pedi demissão, daí E você eu entrou em contato com Desculpa, como? você entrou em contato com isso de que forma, você lembra, assim, em que momento você Ah, começou a muito. procurar isso ou como isso chegou na tua Sim, Gabi, eu trabalhava, acho que nessa época no UOL, em 99, e li o livro do Mohamed Yunus, que era o cara que tinha criado uma história de microcrédito, um livro dele que chamava Banqueira dos Pobres. Ele tinha acabado de ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1996 por conta do microcrédito. Eu continuei acompanhando a história desse cara porque eu fiquei fascinado pela história do Grameen Bank que ele tinha criado. Inclusive, eu lembro de, naquela época aí, em ferramentas de busca, não era o Google ainda, acho que o Google ainda não era o mais popular, mas de eu usar alguma ferramenta para buscar se tinha o Grameen Bank no Brasil, alguma coisa, eu já tinha ficado muito fascinado. E continuei acompanhando a história dele, e aí foi isso. Muitos anos depois eu li um novo livro dele que chamava Criando um Negócio Social, e que explicava exatamente acabava, na verdade, com essa divisão, né, entre você tem o mundo dos negócios tradicionais de um lado e do outro você tem o mundo das ONGs que fazem o bem para o mundo, né? Ele destruía esse muro entre as duas coisas e propondo, e não só teoricamente, mas com muitos casos já práticos de exemplos de criação de negócios, né, a lógica do business, mais utilizada para resolver problemas sociais. Então, quando eu li esse livro, foi
foi um livro que realmente mudou a minha vida, assim. Ele falou, nossa, é com isso assim que eu quero trabalhar. E aí, a partir da leitura desse livro, eu comecei óbvio, a fazer mais contato com pessoas que trabalhavam no setor social, no Rio de Janeiro na época. Isso me levou a conhecer alguns projetos. E aí, não muito tempo depois, tá, Gabi, eu já pedi demissão. Eu estava de férias, eu lembro. E aí, nas férias, eu falei, cara, não faz mais sentido, assim, para falar a verdade, tinha ligado uma pessoa que trabalhava na BR Malls, me avisando que estava pensando em sair. Você conhece essa pessoa, trabalhou junto. Eu posso falar o nome dela aqui, o Juan, Aham. e Imaginei que fosse. ele me ligou, né? O Juan era um dos caras de marketing, né, da BR Malls, super profissional. E obviamente que a gente não queria perdê-lo na BR Malls, mas ele me ligou falando que estava pensando em sair, na época acho que ir para a L'Oréal. E os motivos que ele me deram assim foram tão consistentes, Gabi, que eu não consegui nem começar a tentar convencer ele de ficar, né? E aí nessa hora eu entendi que eu tinha que sair, porque pô, se eu já não era mais essa pessoa ali que acreditava, né, eu queria continuar no projeto, que o mais justo com a empresa era eu também pedir para sair, né? Enfim, acabei fazendo um parênteses longo dessa história. E aí, Gabi, eu então pedi demissão, e aí o começo da Yunus foi isso, assim, eu li esse livro e basicamente fiquei stalkeando o Yunus e vi que ele organizava um evento na Áustria. Peguei o avião, fui e para participar desse congresso que eles organizavam. E, cara, entrei na filinha ali, depois que ele fez uma palestra, uma filinha ali com pô, muita gente para falar com ele. E eu esperei ali a minha vez e falei rápido com ele, falei que eu né, que pô, era fã do trabalho dele, que eu já tinha começado a fazer algumas coisas no Rio de Janeiro e que eu adoraria manter contato com ele, com o time dele e tal. E ele, pô, né, um cara super especial, na hora ele já puxou uma pessoa do time dele, né, e aí então eu mantive contato. Até que, acho que um ano depois, mais ou menos, o Gabi teve a Rio Mais 20, e aí ele vinha para o Brasil, e eu tinha, né, a gente tinha mantido contato, eu e o time dele, e aí ajudei a organizar a vinda dele para o Rio de Janeiro, na verdade, a recebê-lo e até encaixar coisas ali na agenda dele que faziam sentido. Ele visitou alguns dos projetos que na época eu já investia, e foi assim, Gabi, aí na volta para o aeroporto mesmo, assim, ele indo embora, ele me perguntou se eu usasse o nome dele, se isso, pô, ajudaria a dar mais força ali, né, para o projeto que eu estava começando. E aí, óbvio, né, falei, claro, e então levou acho que mais um ano para a gente, então, fundar a empresa no Brasil aí em sociedade. Foi assim. E aí, o que que você. Ótimo. E aí, conta um pouco, dá exemplos de alguns projetos, como que a Yunus atua. A Yunus Claro, continua atuando, né? Eu sei que você não tá mais à frente, já não estava mais à frente da Yunus Brasil, já estava na Yunus Corporate, Mundial, enfim, depois você já conta isso também. Mas dá aham. exemplos de projetos que vocês executaram pela Yunus aqui no Brasil. Claro, basicamente, né, a gente testou alguns modelos assim de funcionamento, modelos de negócio. Era uma startup começando no Brasil e a gente testou, dentro do que a gente testou, a empresa basicamente ela ficou fincada em dois pilares, Gabi. A gente tem um braço de investimento em empreendedores que têm projetos aí, né, soluções de impacto social, e de um outro lado, a gente apoia corporações que queiram criar os seus próprios negócios de impacto social a partir não mais da área de sustentabilidade da empresa, né, mas de um lugar onde a empresa tem uma expertise muito forte, assim, algo que seja do core business da empresa, tá? Então, enfim, para dar alguns exemplos aí, desse lado com corporação, por exemplo, a gente criou um projeto com a Ambev, que é a Água Ama, né? Precisaria entrar aqui para ver, se as pessoas quiserem entrar no site, aí aguaama.com.br, tem o lucrômetro lá. Basicamente, né, foi a criação de um novo produto de água, que não era uma categoria que a Ambev atuava, portanto não teria prejuízo para eles,
criarem isso, e eles toparam criar a água da Ambev, e 100% do lucro ser dedicado para financiar tecnologias e soluções de acesso à água no semiárido do Brasil, né? Então, a última vez que eu vi, já tinha aproximadamente mais de 700 mil pessoas que passaram a ter acesso definitivo, né, à água. E, bom, e acho que a beleza, né, desse tipo de projeto e desse negócio é que ele ganha escala, né, Gabi? Ele não depende de doação, e então ele é um negócio e ele passa, né, até falo lá com o pessoal da Ambev que mais do que ver as 700 mil que já ganharam acesso à água, o que mais deveria nos interessar é entender ainda quantas faltam, né? Então, pô, são mais de 30 milhões, né, de pessoas no Brasil sem acesso à água potável, e então ainda falta um caminhão de pessoas aí, né? Mais de 29 milhões de pessoas, mas é isso, acho que a beleza desse negócio é entender que ele tem uma escala, ele pode ir crescendo, melhorando, e cada vez gerando mais recursos e investindo em mais tecnologias para fazer essa curva para erradicar o problema mais rápido, tá? E aí, do outro braço, empreendedores diversos aí, Gabi, empreendedores com soluções, pô, em energia, saneamento, soluções ambientais, soluções de educação, dos mais variados tipos aí ao longo, né, de mais de 10 anos. Eu fiquei aí à frente da operação do Brasil os primeiros 7, 8 anos da operação, tá? Mas a empresa ainda existe, está de pé, é um time incrível lá, o Túlio e o Chico que tocam a empresa no Brasil. Completou 11 anos esse ano. Olha só. E essas ideias, esses projetos podem ser construídos em conjunto, né? Ou seja, a empresa não precisa necessariamente ter uma solução pronta para investir num negócio de impacto. Ela pode justamente fazer em conjunto, chamar a Yunus para ajudar a pensar em alguma ideia, alguma solução que tenha conexão com o core da empresa, que seja escalável, etc, né? Exatamente, Gabi. O que a Yunus fazia e faz, né? Eu brinco aí que é como se fosse um Tinder do impacto social. Aí é realmente, né, entender profundamente que é o que a empresa faz muito bem, assim, que é o core business dela, e ela faz muito bem, e que potencial isso tem para resolver qual o problema, né? E fazer um match entre esse problema social com essa potência, esse conhecimento, essa tecnologia que a empresa tem, tá? Daí que nasce o projeto. Legal. E aí voltamos para você então, para a tua carreira. Então você fundou esse negócio aqui no Brasil, ficou há 8 anos à frente, e aí foi para a Yunus, Exato. como não sei como. Aí Aham. me convidaram para começar a atuar no time global, para, na verdade, ajudar a replicar, né, algumas coisas que a gente tinha feito no Brasil em outros países. A gente, né, o Yunus já tinha casos com empresas muito antigos, com a Danone, Bangladesh, etc., mas nunca tinham estruturado um trabalho mais formal, assim, com corporações, assim como a gente tinha feito no Brasil, com as metodologias que a gente tinha. Então, essa era um pouco da ideia, da intenção. Eu fiquei, Gabi, nessa função, nesse lugar aí por mais ou menos uns 3 anos, tá? Eu fiquei uns 2 anos, depois começou a pandemia já, e aí eu já, na verdade, enfim, por N razões, já tinha entendido, assim, que acho que o meu ciclo ali na Yuno já estava, né, acabando. E eu já tinha empreendido outras coisas simultaneamente, né? Ao longo desse tempo que eu fiquei na Yunus, eu já tinha empreendido outras coisas, e aí achei que, pô, fazia sentido eu sair da Yunus. E essas coisas que você já tinha empreendido, se tornou a maior plataforma de carnaval de rua, é isso? Que é a pipoca, não é? É isso. Uma das coisas tinha Não sido é isso. só o carnaval de rua, né, mas o Não, que impulsionou esse mas é o crescimento. principal, Conta essa total. história então, que é boa, muito boa. Eu, muito rápido, assim, durante esse período da Yunus, né, pô, não é algo que eu recomende aí empreender mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas, de novo, é porque não foi um processo racional, né, foi uma coisa muito fluida que foi acontecendo para mim. Então, eu, em paralelo, empreendi esse outro lado, né, de trabalho, de felicidade no trabalho,
Então, isso eu toquei durante muitos anos em paralelo com a Yunus, né? E a gente pode falar mais sobre isso, se você Vamos, quiser. vamos falar mais sobre isso então. Vamos falar mais sobre isso antes da gente entrar na pipoca. Vamos Tá falar mais bom, sobre essa fase, sobre as coisas que você claro. propagava lá, que você ainda acha que façam sentido. Vamos fazer um Super. refresh de Felicidade no Ah, Trabalho by legal, Rogério Gabi. Coelho. Boa. Não, legal. Pô, assim, realmente, isso foi, Gabi, comecei a trabalhar, né, com esse tema. Eu não sei se eu vou lembrar o ano, mas faz muito tempo, né? Tem uns 12 anos, né? Então era um lugar que não existia, não se falava de felicidade no trabalho, assim. E era um lugar que tinha medo mesmo ali, né, de abordar corporações para falar disso e ser entendido como o cara total abraça a árvore ali, o hippie, como assim, felicidade no trabalho, que história é essa e tal, né? Então hoje eu fico super feliz, assim, de ver, né, que isso hoje já é um cargo, né, o Chief Happiness Officer, pô, acho incrível. Mas lá, quando tudo era mato, era desafiador você trazer isso para grandes corporações. Mas o que eu fiz, Gabi, né, nesse período, eu estudei muito assim sobre isso, e me conectei com caras que já estudavam isso há muitos anos antes de mim, né? Então, basicamente, dois caras. Um que é o Daniel Pink, que é um escritor aí de vários best-sellers, um americano que mora em Washington, e me conectei com ele muitas vezes, estive na casa dele, enfim, a gente virou um parceiro assim durante um tempo. E o Nick Marks, que é um cara que também tinha uma empresa que chamava Happiness Works na Inglaterra, que também já estudava isso há muitos anos, né, de forma muito científica. E além disso, eu fui algumas vezes para o Butão também, né, que é um país que também tenta tratar essa história da felicidade de um jeito mais científico, né? Então, lá as decisões do governo são tomadas com base em 9 pilares ali, e se as ações do governo vão aumentar ou diminuir, colocar em risco a felicidade da população, né? Assim que as decisões são tomadas lá. Então, muitas reuniões lá também com o Centro Butanês de Estudos da Felicidade, enfim. Então, tudo isso, Gabi, me ajudou, né, a ter uma base científica, teórica, para então trazer isso para um lugar que eu conhecia muito bem, que era o mundo das corporações, né? E aí foi muito interessante, Gabi, assim, para resumir, tem muito a ver com o que a gente já falou no começo do papo aqui, né? Esse lugar da autonomia, assim, esse é o eu gosto muito do que aconteceu no mercado, da evolução, né, a vinda da psicologia positiva, do Seligman, enfim, muita gente formada nisso. Aqui no Brasil, algumas organizações já trabalhando com isso. Mas te falar que me preocupa um pouco, porque eu sinto que o crescimento dessa área e dessas organizações parecem tornar mais complexo esse lugar da felicidade no trabalho, mas ele é mais simples. Ele tem um grande elemento e é só um. Óbvio que depois ele tem 10 outras coisas, mas ele tem um principal que é esse lugar da autonomia, né? Tem. Que se isso for muito bem construído, cara, ele é o principal ingrediente, né, para felicidade brotar nas pessoas. E Até eu porque a autonomia pressupõe que cada um vai ter o seu modelo de felicidade, né? Porque não é um para todos, né? Não é um para todos, exato. E aí, né, acho que tem as pesquisas, tem as notas, né, sem criticar nada assim, mas tem muita coisa enviesada ainda de uma psicologia antiga, né, que acha que todo mundo quer ter mais oportunidades no trabalho, quer ser promovido. Não, não é verdade. Todo mundo quer ganhar mais e ser o CEO. Não, não é verdade. Enfim, tem ainda, acho que está diminuindo, mas acho que ainda tem uma herança aí de pesquisas e medições e políticas muito enviesadas, assim, na minha opinião, né? Mas, enfim, então esse período foi um período muito importante, Gabi, para mim foi lindo, assim, né? Porque era muito pioneiro na época, mas já conquistando espaços grandes, assim, então de fazer grandes trabalhos em empresas como Coca-Cola, Petrobras, na própria Johnson Johnson onde eu trabalhei, na Caixa Econômica, enfim, muitas empresas, na Sky, no Walmart, muitas grandes corporações abrindo espaço para isso há muitos anos atrás, né? Então,
foi muito pioneiro, eu pude me conectar com muita gente, aprendi muito, né? Mas é isso, aí, cara, por uma questão de tempo, Gabi, na vida, né, eu tinha Yunus, uma responsabilidade ali, cara, por ser sócio de um Prêmio Nobel da Paz, então não queria de forma nenhuma descuidar disso. E já nascendo também a Pipoca, crescendo, e eu me peguei um dia viajando, indo fazer um treinamento de felicidade no trabalho, e eu me peguei infeliz, cara. Um dia num hotel, assim, sabe? Hotel de madrugada, eu voltando cansado e tal. Eu falei, cara, né, alguma coisa está errada, eu não posso ser essa pessoa aqui. Vou virar um charlatão aqui dessa história. Não que eu precisasse estar sempre feliz, óbvio, né? Acho que quem. Claro. Isso é uma outra armadilha aí, né? Você achar que. Inclusive, quando eu falo que fui para o Butão, todo mundo cai nesse lugar e fala: ah, é o país mais feliz do mundo. Não é o mais feliz do mundo, mas é o lugar que mede, né? É o lugar que tem mais ciência por trás disso. Então, Você Gabi, daí eu. coloca o indicador de felicidade, que é na bruta, como principal indicador de evolução do país, né? Do país, exato. Acho que é o único país que, cara, tem isso realmente introduzido assim nas decisões mais pragmáticas do país, né? De realmente eles medem a FIB, né, e não o PIB, né? Então, ao invés de entender o sucesso do país como um crescimento econômico, e eles entendem como um crescimento da felicidade, o principal indicador. Não que eles não meçam a economia também, mas eles tratam o FIB como o principal indicador, né? Enfim, Gabi, então aí nesse período eu fiz muita coisa, vários anos. Eu fiz também um curso na Perestroika, né, que é uma escola de inovação, de atividades criativas, enfim, durante muitos anos rodamos o Brasil inteiro aí com, né, nasceram, eu sei que nasceram muitos projetos, inclusive frutos desses cursos, muitos alunos me depois voltaram falando e trazendo, né, coisas que nasceram a partir dele, mas aí chegou uma hora que eu precisei dar um pause nisso. É um tema que eu continuo estudando, continuo lendo muito, estudando, mas que eu não, não coloco energia mais de trabalho, digamos, nisso, tá? E aí, Além de então, autonomia, teria algum outro conceito central ou, né, além da autonomia que está no centro, algum outro fundamental, só para ficar como referência aqui, ou a autonomia que sim, vai não, se determinar tem, todos? depois de autonomia vinham algumas coisas, Gabi, mas, cara, vinha a coisa do propósito também, mas, assim, muito antes também dessa palavra, né, virar moda, assim, e acho que eu acho, né, a coisa do propósito, cara, também muito importante. Infelizmente, eu acho que também ela acabou ganhando uma proporção e aí sendo um pouco desvirtuada e por isso criticada, né? Hoje já tem um movimento, não, propósito nada, você não tem que ter propósito no trabalho. As empresas estão usando isso para você trabalhar mais para elas, o lugar do trabalho é só para você trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Então, enfim, acho que também tem uma grande né, uma bobagem mesmo, assim, acho que sobre essa leitura. O propósito, cara, antes de tudo tem a ver com esse lugar do autoconhecimento também, né, Gabi? Na verdade, não é o propósito da empresa o propósito mais importante a ser trabalhado. O propósito mais importante a ser trabalhado é o seu mesmo, né? A E empresa deveria ser só uma plataforma que te exato. facilita, que acelera a tua jornada para, enfim, cumprir seu propósito, para se sentir satisfeito, realizado, né? Exato. Então, o propósito, na verdade, é mais um lugar, na verdade, para você se provocar e entender, se conhecer, né? E entender, né? Eu gosto muito da definição de tudo que eu estudei sobre isso, que é tratar o propósito não como um ponto, né? Que você tem que ir lá e, achei o meu propósito, peguei ele aqui. Não existe isso, né? Que, na verdade, o propósito, eu costumo entender ele como um fio esticado assim numa sala e que sua vida você vai experimentando coisas e vai cruzando essa sala de um lado para o outro e tem horas que você esbarra nesse fio assim que você fala, nossa, senti alguma coisa diferente aqui, ressoou alguma coisa diferente, né? E aí você entender que esse fio aponta para uma direção assim, né? E o propósito então para mim é essa
direção que faz sentido, né? Então, por exemplo, para mim, o que eu faço hoje, eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos, 10 anos, mas eu não sei mesmo. Mas eu tenho convicção que vai ser nessa mesma direção, né? Então, acho que é muito mais encontrar essa direção, né? Então, então tem a ver com, na verdade, experimentar coisas, né? O segredo está em experimentar coisas, porque você também não experimenta, você corre o risco de não esbarrar nunca nesse fio, né? E sentir algo diferente. Você Então, sabe, enfim, estava falando de uma entrevista que fiz contigo há muitos anos para um curso que eu fui fazer sobre desenvolvimento de liderança autêntica. tá? E o cerne do curso era Discover Your True North, que era o seu norte Olha só, verdadeiro. Isso, né? bacana. Então É não isso, é uma exatamente. direção. Essa Para direção, você né? se Então, sentir autêntico mesmo, para você ter eu acho que é um, acho que é uma paz, né? Uma, uma convicção de que você está no teu caminho, não no caminho certo, né? Mas no teu total, caminho, enfim, total. muito bom. Enfim, então esse período da felicidade tinha essa questão, mas era muito mais esse trabalho individual, e aí é o que você falou, a empresa muito mais como você avaliar se era um lugar que o teu propósito ali, se aquilo podia ser uma plataforma ou não, né, para você vivenciar aquele teu propósito ali mais claramente. E tinha um outro aspecto, Gabi, não sei como é que a gente está de tempo, aí você coordena, mas tinha um outro aspecto lá que era muito uma discussão de remuneração mesmo, assim, tá, de incentivo, né, do quanto que a gente ainda seguia um modelo antiquado, assim, de animal mesmo, né? De achar que essa coisa da cenourinha na frente e que isso vai fazer a pessoa se comportar mais de uma determinada maneira ou menos em função com esses incentivos externos, né? E o quanto que a ciência aí mais recente já mostra o quanto que isso é mentira, assim, né? O quanto que, na verdade, a nossa motivação ela é intrínseca e ela tem que permanecer intrínseca, né? Ou seja, eu tenho que fazer aquele trabalho, gostar daquele meu trabalho, assim como, sei lá, gosto de jogar futebol, ninguém me paga nada para eu jogar futebol, e eu vou lá jogar, me quebro, me arrebento e tal, e não estou ganhando nada por isso, além de alimentar totalmente a minha motivação intrínseca, né? Que ótimo que, pô, depois beleza, me paga um salário, mas o dinheiro numa empresa, na verdade, ele tem que ser um assunto que você tem que fazer a pessoa esquecer desse tema. Uhum. Ele tem que É um esquecer fator desse de tema. higiene que a gente chama, é um fator de higiene. Ele tem que estar ok, né? Ele não pode Exato. ser uma Isso, ele fonte não de pode. preocupação e nem a única fonte de motivação. Exatamente isso. Ele não pode estar você tendo que lembrar disso, a meta, a cenourinha, né? Enfim, então, há 10, 12 anos atrás, trazer isso para dentro de uma empresa, também falar sobre isso era desafiador. Hoje melhorou muito, né? Mas há muitos anos atrás, bom, você sabe aí, né? Das empresas que você passou e tal, imagina, né? Falar que esse modelo de cenourinha causa uma desmotivação, né? Ou seja, as pessoas vão perdendo a motivação ao longo do tempo, né? E que elas performam pior, isso também a ciência mostrou, né? Elas ficam, a hora que elas deslocam a motivação intrínseca para algo extrínseco, ela fica tão obcecada nisso de fora que ela perde um pouco ali da concentração, do interesse ali no que ela tem que desenvolver e ela acaba performando pior a tarefa ali, né? Olha, interessante. Então, essa foi a tua conclusão aqui com relação aos pontos que se mantêm atuais, fundamentais, para que haja essa contribuição da empresa para a felicidade no trabalho, né? E aí, com isso, você focou a 100% a Yunus, e aí depois resolveu, por N razões, deixar a Yunus. E aí, vamos para esse capítulo mais atual da tua carreira. Total, Gabi. Bom, eu continuei como sócio, né, da Yunus no Brasil e a Pipoca, que era uma empresa que também já tinha criado há muitos anos atrás, a Pipoca também tem 10 anos. A Pipoca sem eu fazer muita coisa, né, aquele filho ali que você pôs no mundo, mas não deu muita atenção, pô, daqui a pouco o filho nunca parou de crescer, assim, eu falei, nossa, né, merece, né, dedicar mais atenção aqui para isso. Então, a Pipoca é uma empresa que nasceu ligada a carnaval de rua, basicamente em 2011, 2012, eu comecei a trazer para São Paulo blocos do Rio de Janeiro
mais do que blocos, o que me motivou foi começar a trazer um modelo de oficinas de percussão para pessoas que não eram artistas, não eram músicas, né? Era uma grande terapia ali, na verdade. E isso não existia em São Paulo. Então, em 2011, 2012, eu comecei a trazer isso para São Paulo, que aí viraram blocos, desfiles, ao mesmo tempo estavam nascendo outros blocos em São Paulo, Baixo Augusta, Casa Comigo, enfim, alguns outros. E aí o Carnaval de São Paulo explodiu, né? Cresceu muito e a gente acabou sendo procurado assim por muitos artistas para produzirem, criarem os blocos e desfiles e tal. Então, fazendo um grande salto, né? Hoje a Pipoca ela se tornou, né, a maior realizadora aí hoje de carnaval de rua no Brasil. A gente é sócio de muitos grupos e artistas aí, tipo Alceu Valença, Monobloco, Baiana System, Chico César, Maria Naidar, Maria Rita, enfim, muita gente. E um outro braço que funciona como uma agência, Gabi, que a gente atende marcas que queiram estar no carnaval. E aí a gente realiza projetos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Olinda, Recife, em muitos blocos aí, Ivete Sangalo, Belmarques, e para muitas marcas aí, né? A gente tem como clientes aí iFood, Ambev, com Brahma e Guaraná, Uber, Engov, enfim, várias grandes marcas aí. Então, esse é um pedaço da pipoca. A gente queria não funcionar de forma tão sazonal, né, Gabi? E aí a gente estava procurando algo que pudesse, inclusive, se tornar aí um projeto para poder empregar pessoas o ano inteiro, né? Porque senão a gente ia empregar as pessoas só na época do carnaval e depois né, desmobilizar todo o time. Então a gente, desde 2019, Gabi, a gente começou a realizar no Brasil, a gente trouxe de Nova York um festival de gastronomia que se chama Smorgasburg, na verdade. A gente realiza em São Paulo, já foram 4 edições, ele hoje é o maior festival de gastronomia que acontece hoje no Brasil, levam 100 mil pessoas em 2 dias, é incrível. E então a pipoca, cara, ocupou um grande pedaço assim do meu tempo, da minha vida. E agora, Que mais nasceu, recentemente, nasceu do, nasceu do futebol, né? Nasceu da tua conexão com música, com carnaval, com samba, com no tocar em carnaval, bloco. eu basicamente trabalhava na BR Malls e comecei a tocar num bloco lá que chamava Bangala Fumenga, que chama, e que, né, super parceiro nosso, a gente que produz os desfiles deles no Rio de Janeiro, é um dos maiores blocos do Rio, e leva 300 mil pessoas, assim, é incrível. E aí, tocando exatamente, eu comecei a sentir o benefício de ter essa terapia ali, né, depois do trabalho. E aí, daí surgiu a ideia de começar a levar isso para São Paulo, né, Gabi? Super legal. E aí, enfim, pipoca, você está se dedicando à pipoca, e tem uma novidade aí que você recém Sim, lançou, que você tinha comentado no iniciozinho, que está claro. super. Essa é super recente, né, Gabi? Eu dedico aí um bom percentual do meu tempo para pipoca, mas com outro percentual aí de tempo livre. Eu tinha saído da Yunus Global, continuava como sócio da Yunus no Brasil. O ano passado eu então decidi me desligar da sociedade com o Yunus, né? Conversei com ele, super entendeu, o time já tocando a empresa aqui, tudo indo bem. E eu, pô, tinha mais de 10 anos aí no setor de impacto, entendendo, cara, um pouco do que você trouxe aí na conversa, Gabi, de como eu tento enxergar as coisas assim, né? É, Cara, eu não queria só abrir mais uma empresa para estar no setor, assim, que o setor já cresceu tanto, você tem consultorias de tudo, etc e tal, cara, estar no mercado só para, sei lá, virar um emprego para mim, ou fonte de renda, para mim não fazia muito sentido, né? Então eu comecei a entender que contribuição ainda poderia dar, ou se tinha algum espaço, algum lugar assim que ninguém estava exatamente olhando, né? Algum contraponto assim. E eu percebi,
Bom, aí já tem mais de um ano, Gabi, que eu, né, tenho mergulhado muito nessa história de inteligência artificial. É, e comecei a perceber que na América Latina, principalmente, a gente estava muito perdido, perdido não, mas ou muito entusiasmado no hype da coisa da inteligência artificial e nossa, que incrível, olha os vídeos que ela cria, olha as imagens, olha a conversa, olha o chat GPT e tal. Ou no medo, né? No medo do desemprego massivo que a inteligência artificial vai trazer e tal. Mas tinha um espaço no meio, assim, que não tinha ninguém tratando, ninguém falando, ninguém fomentando, que é o quanto que a inteligência artificial, ela, cara, será revolucionária para resolver diversos problemas sociais e ambientais, né, que a gente tem, que a gente vivencia. E então, por conta disso, eu entendi que tinha um espaço aí para lançar uma nova iniciativa, mas que eu também não queria que fosse mais uma empresa, assim, porque, né, as empresas essencialmente elas nascem com essa vontade de se perpetuarem, né, de existir para sempre, assim. E eu não acho que é o caso, assim, eu acho que é até um pouco de uma crítica que eu faço hoje, talvez ao setor de impacto, muito impacto criado, assim, mas hoje ele de alguma forma parece que ele virou mais um setor assim, que as pessoas estão lá empregadas e trabalhando, ok, fazendo coisas maravilhosas, mas parece que com não tão grave sentido de urgência, assim, né, em relação a vários problemas aí que a gente precisaria de mais urgência. Então, eu resolvi embalar essa iniciativa como a primeira empresa, na verdade, que nasce em contagem regressiva. Né? Então, a empresa chama 2030 e ela só vai durar até 2030 e a nossa intenção né, basicamente, o que ela faz. A gente tem dois braços aí, um de apoio a empreendedores que tenham soluções de inteligência artificial para resolver algum problema, né? E a gente seleciona empreendedores aí no mundo, não só no Brasil, na América Latina, no nosso portfólio, conecta eles com investidores, com desenvolvedores, né? A gente já tem parcerias com a ONU, com um braço da ONU que é o AI for Good, que acontece na Suíça. Então a gente está levando para o próximo ano algumas startups lá para se apresentarem na Suíça para, enfim, fomentar cada vez mais, né, o nascimento de novas e, enfim, e um braço com empresas, né? Então, esse braço com empresas a gente vai pôr em prática só no ano que vem, e a ideia é fazer algo parecido que eu fazia na Yunus, mas com esse viés de inteligência artificial, né? Então, na verdade, é trazer, criar projetos aí com as corporações usando a inteligência artificial e o core business delas para resolver algum problema, tá? Então, usando a AI para potencializar alguma solução, dar mais velocidade, mais escala. Então chama 2030, essa está saindo do forno, Gabi, mas já, né, já estou trabalhando nela aí há quase um ano, na verdade, mas no modo soft opening, assim, agora a gente está comunicando para o mercado, aí, mas já, ela já nasce com muita coisa dentro dela, assim. Super interessante. Curiosa para projetos logo mais. Bacana. Rogério, agora chegou a hora da gente falar um pouco mais sobre você. Também não sei como é que tá teu tempo aqui, mas enfim, a gente pode seguir até. Eu tinha deixado reservado aí, Gabi, para você, aí Tá, você que me fala. maravilha. A tua trajetória profissional, ela demonstra a tua evolução como pessoa, né, como ser humano, enfim, como homem. Eu Espero que queria que sim. você pudesse nos queria que você pudesse nos contar, algo ou quais são as tuas percepções que possam inspirar as pessoas que estão aqui te vendo, te ouvindo, com relação a o que você aprendeu nessa jornada e o que você pratica hoje. Você comentou em algum momento que de longe que você não é nem de longe essa pessoa que é 100%, eh, que age 100% de acordo com aquilo que você pensa o tempo todo, que é absolutamente difícil, talvez impossível, né. Mas eu queria que você pudesse nos contar o que você faz que te orgulha e que pode servir de inspiração, e aí na tua vida pessoal, com a tua família, enfim. E quais são essas percepções de evolução que você olha e fala: "Porra, bacana, isso aqui é uma coisa que eu gosto em mim"?
Pergunta difícil, Gabi, né? A gente falar de algo que a gente gosta na gente, que para servir de inspiração para os outros, assim, eu não sei se serve ou não de inspiração para os outros, mas eu gosto das escolhas que eu vim fazendo, assim, Gabi, né? Então, das escolhas e até, cara, isso assim, da não separação mais que eu fiz entre trabalho e pessoa, né? Sei que tem hoje gente que critica isso, né, e acha um perigo essa mistura, né, do lado pessoal e profissional. Eu recomendo fortemente, assim, que você viva uma vida o mais íntegra possível, né? E íntegra significa você poder ser você o tempo inteiro em todo lugar, né? E isso, portanto, tem a ver com a medida que você descobre quem você é. Isso vai ficando tão forte, né, Gabi, que passa a ser, na verdade, cara, é impossível isso não transbordar para o resto da tua vida, assim, porque se não transborda, significa que você não está sendo íntegro, né? Significa que em algum lugar você está colocando uma máscara, você não está deixando transbordar, você está colocando um muro. Ah, não estou deixando transbordar para o profissional. Então no profissional você é outra coisa, não é você. Então quem é você lá? Que máscara é essa que você está usando, né? Então eu acredito e gosto muito, no fim, da trajetória de ganho de consciência que eu tive, né? Isso significa muita terapia, muita experimentação de coisas, viajar muito, conhecer pessoas muito diferentes, sair da minha bolha, né? E Você para ir morou em muitas justamente cidades, né, ao longo morei em da tua vida. muitas cidades, com mais do que só visitar lugares, né? A hora que eu pude, tive o privilégio, né? Óbvio, tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com uma condição financeira que me permitiu fazer isso, né? Eu não estava num modo sobrevivência, então podia escolher o trabalho, enfim. Quais cidades Então, você morou? cara, eu já visitei muitos lugares, né, Gabi? A minha enteada aqui, a gente viaja muito com ela. Posso falar um pouco mais, assim, hoje até desse modelo de vida atual depois, mas ela pira hoje nessa coisa dos carimbinhos do passaporte, né? Eu estava contando aqui, eu já, pô, estive em 52 países, assim, né, no mundo. Desses 52, eu parei um pouco de visitar novos países, porque o que começou a me fascinar mais foi se aprofundar mais em poucos países, assim, né? Então eu passei a viver muitos meses em Portugal, muitos meses em São Francisco, alguns meses em Nova York. É, a gente agora vive no modelo aqui também que a gente começa a fazer um home exchange, então a gente já sabe, né? Pô, a gente vai passar um mês trocando de casa com uma outra família que mora em Copenhague. Então, pô, são muito. A gente. Né, eu saio muito desse lugar do turismo, assim, para realmente visitar lugares e conhecer pessoas e entender outras realidades, né? E aí eu acho que isso foi me trazendo para a minha vida uma clareza de como eu queria que a minha vida fosse, né? Um lugar de você desenhar a sua própria vida, né? Sim. E, E e a aí sua casa é na Bahia, né, Trancoso? isso passou por sair de um grande centro, né, Gabi? Assim, eu entendo quem ainda vive num grande centro, super entendo. Entendo, inclusive, quem goste, né? Acho que tem, pô, conheço muita gente que gosta. Acho que não tem receita, né, de bolo única. É isso, cada um é As um. pessoas não são iguais, né, então cada Nós uma não vai somos gostar de uma iguais, coisa. exato, mas para mim, né, fazia sentido estar num lugar com natureza, mais acessível, mais próxima. E então a minha base hoje é aqui na Bahia, Gabi. Estava morando há 3 anos em Caraíva, hoje a gente mora aqui em Trancoso. Mas circula muito, assim, tenta a cada 2 meses fazer algumas dessas imersões em outros lugares, assim, que a gente fica um mês. E então, enfim, não sei se eu te respondi aí, você me perguntou. É que você estava falando que, a tua a tua o teu mergulho em você mesmo passava por
conhecer também outras culturas, por poder ter essa abertura. E aí a gente fez esse parênteses aqui para falar sobre esse Sim. modelo de vida. E aí, se você quiser falar um pouquinho mais, acho que não sei se você já completou tudo que você queria falar sobre essas iniciativas, né, de home exchange e qualquer outra. Era até um pouco disso, talvez, se você puder trazer. O que você percebe que no teu dia a dia, na tua rotina, é algo que para você já virou invisível, talvez, mas que são pequenos gestos, pequenos hábitos Claro, que podem claro. inspirar pessoas a Não, total, evoluírem. Gabi, tem coisas que realmente para Ou mim, hábitos de autoconhecimento, hábitos que você tem. claro. Não, acho que tem coisas que já viraram mesmo um pouco naturais, assim, para mim, mas que eu percebo que quando eu conto para alguém, isso desperta, né, interesse, vontade da pessoa saber mais, assim. Falando um pouco menos de práticas ainda, mas eu tenho, né, alguns anos atrás eu realmente optei, assim, foi uma decisão consciente de levar uma vida mais leve, menos coisas, então que minhas coisas coubessem numa mala, né? Então tentar ter uma vida aí mais minimalista. Eu não tenho nada, eu não compro nada, eu não sou dono de nada, assim. Eu escolhi um modelo de deixar, né, os recursos, ter mais acesso às coisas, mais do que ser dono das coisas. Então isso me permite ter essa flexibilidade de ir e vir, mudar, e enfim. Então acho que isso foi algo bem importante do ponto de vista prático e mental, né? Isso vai tornando a tua vida, cara, mais simplificada, assim, mais simples mesmo, né? Cara, com a minha atual companheira e com a minha enteada, né? Às vezes Sim. as pessoas falam, mas é porque você não tem filho, você era solteiro e tal, mas não, né? Cara, é possível, assim, mesmo com família e tal, você ter o mesmo modelo, encontrar uma escola que, cara, funcione muito para a educação, que é prioridade, mas também para esse modelo de vida. E aí outras práticas, Gabi, eu, cara, acho que nunca me descuidei. Óbvio que eu cometo erros, mas eu, cara, tento cuidar da saúde, assim, né? Eu entendo muito tentar cuidar da saúde, isso me ajuda a cuidar da cabeça, uma coisa ajuda a outra, né? Então, prestar atenção, não é não errar, mas é prestar atenção no que você está ingerindo, assim, né? Uma vez me falaram assim, cara, né, hoje em dia a gente já não pega mais um plástico e joga no mar, assim, no oceano, né? Você não suja isso, cara. Por que a gente faz isso dentro da gente, né? A gente joga coisas dentro do nosso corpo que a gente sabe que está poluindo o nosso corpo. Então eu tento evitar, diminuir poluição dentro do corpo, manter atividades físicas, e aí eu funciono de um jeito ruim, talvez, mas eu tento criar metas assim para mim, né? Desafios. Então estou tentando aí, o ano que vem eu faço 50 anos, quero completar minha primeira maratona, me dá isso de presente, aí ver se eu consigo completar uma maratona. Esse ano eu consegui completar uma meia. Então, vou criando esses artifícios, assim, acho que para cuidar do corpo, isso me ajuda na cabeça, assim, Gabi. E, cara, isso, assim, não tem, tento meditar, práticas de yoga, então são coisas que eu também tenho altos e baixos, mas nunca deixo escapar completamente, assim, também da minha rotina. Muito obrigada. Muito obrigada, com certeza vai servir aí de uma referência positiva. Não foi por acaso que você foi escolhido para ser o último entrevistado de 2024, é justamente por conta de toda esse conteúdo, todas essas múltiplas referências como profissional, colaborador, gestor, líder, empreendedor, enfim, e como pessoa, né, como ser humano. Então, eu queria te agradecer muito e te pedir para pensar numa mensagem final aqui com relação a qualquer coisa que você queira deixar registrado. Às vezes a gente brinca que a Agile Talks aqui é uma cápsula do tempo, vai ficar na web para sempre, provavelmente. Então, talvez, o que você gostaria aí? Eu vi que sua enteada, como é o nome dela? Não, quem passou ali foi a minha companheira, Maíra. Ah, Minha tá, enteada, boa, achei que era sua minha enteada. enteada, eu acho que ela Então, está na escolinha, deveria estar. e como é o nome da sua companheira, então? Maíra.
Maíra. Então, o que você ia sentir orgulho da Maíra ao ouvir você falando aqui? Não, acho que ela não está mais aqui, mas poxa, Gabi, uma mensagem final. Cara, acho que acho que eu vou trazer reflexões mais recentes, assim, de coisas que eu tenho escutado, lido, né? Mas óbvio, acho que como todos, assim, tenho me preocupado muito com o ambiente polarizado, né, que a gente vive no mundo, assim, hoje. Acho que isso tomou uma proporção e significa ocupa um tempo da nossa vida, acho que tão grande, que é muito preocupante, né? E o que eu tenho refletido mais recentemente, eu acho que é o quanto seria bom, né, se a gente tivesse menos certezas, assim, né? Eu acho que o lugar da dúvida, ele é um lugar de muito mais união, né? Eu acho que o lugar da certeza, da convicção, ele vai levando a gente para esses afastamentos e esses choques, né? Essas coisas muito concretas e certeiras e que se ficam muito concretadas, né? Elas são mais difíceis de você mexer depois. E então eu mesmo tenho trabalhado para tentar diminuir as minhas certezas, minhas convicções, e entendendo se isso, né, é um passo que eu posso dar para me conectar e me unir com mais pessoas, assim, que também estejam dispostas, assim, a fazer esses movimentos, assim. E então é uma reflexão aí que eu deixo. Muito, muito, muito obrigada por tudo, pela conversa, pelo tempo, pela dedicação aqui para esse momento. Tenho certeza que todo mundo aqui te escutou e está te vendo, gostou tanto quanto eu. Chegamos ao fim de mais um episódio da Agile Talks. Obrigada, Rogério. Obrigada a todos que nos assistiram, nos ouviram e até a próxima.